Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é dependência de Deus para atravessar o deserto. Está escrito em Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista fala da segurança daqueles que confiam em Deus. O Salmo 91 provavelmente foi escrito por Moisés, visto que o salmo anterior foi escrito por ele. Moisés escreve a oração do Salmo 90 durante os 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto. No Salmo 90, Moisés exalta ao Senhor Deus pelo sustento, proteção e refúgio de todo o seu povo de geração em geração, quando peregrinavam pelo deserto. No Salmo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. No Salmo 90, também nos fala da brevidade da vida e da autoridade de Deus sobre a vida e a morte. Que em meio aos desertos que passamos nessa vida, que possamos confiar no cuidado e proteção do Senhor Deus, que possamos considerar também a brevidade da vida e pedir ao Senhor um coração sábio, para vivermos uma vida com propósito, que honre em todo o tempo o nome do Senhor Jesus Cristo nessa jornada aqui na terra. Essa vida é uma preparação para a eternidade, que possamos buscar conhecer mais da palavra de Deus, que possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, que possamos caminhar passo a passo dessa jornada aqui na terra em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que passemos toda a eternidade com Ele. Em João 3,16 diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador e obedece à palavra de Deus e segue o caminho de Jesus Cristo até o fim, viverá para sempre. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, buscá-lo de todo o coração, depender de Jesus Cristo e caminhar passo a passo em direção aos propósitos e projetos do Senhor para a nossa vida é construir a nossa vida, a nossa casa em uma base segura, que é Jesus Cristo, onde nada pode abalar a nossa fé e a nossa casa permanece de pé. Em Mateus capítulo 7, versículo 25 diz assim: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro contra todo o mal e contra os perigos do deserto. Em Salmo 91, versículo 2 diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que possamos buscar um coração sábio. Em Salmo 90, versículo 12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que esse seja o nosso clamor, pedir a Deus
que nos ensine a viver com sabedoria, buscando refúgio em Deus em meio aos desertos da vida, buscando conhecer mais da palavra de Deus, buscando viver uma vida com propósito, buscando andar em amor, fé, compaixão, adoração, santidade, humildade, e o Senhor nos saciará com a benignidade e alegrias todos os dias da nossa vida, mesmo em meio às provações que passamos nessa vida. Deus é o nosso protetor, defensor, advogado, que em meio aos desertos que passamos nessa vida, que possamos confiar e amar ao Senhor de todo o nosso coração e atravessaremos as provações ilesos, incontamináveis e fiéis até o fim. Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro e ordenou que quando a música tocasse, todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. E quem se recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram e não adoraram a estátua de ouro. Em meio à perseguição, eles se mantiveram fiéis e firmes em sua fé em Deus até o fim. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente e não sofreram nenhum dano. Eles caminhavam dentro do fogo, pois o quarto homem da fornalha estava com eles. O protetor, o Senhor, o amigo, o libertador, trazia a eles paz, descanso e segurança. O sobrenatural, o extraordinário, o que só é vivido pela experiência da fé, foi operado por Deus na vida dos seus servos fiéis. Eles estavam vivos no meio do fogo, pois o quarto homem da fornalha caminhava com eles. Em Daniel capítulo 3, versículo 25 diz assim: respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A atitude de fé e confiança em Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que eles vivessem o sobrenatural de Deus, o que só é vivido pela experiência da fé em Jesus Cristo. É o nosso relacionamento com Jesus Cristo, o Filho de Deus, através do estudo da Palavra de Deus, da oração, da adoração, é o nosso amor a Deus e ao próximo que vai nos manter vivos, exercendo o ministério, firmes e fiéis até o fim. Em João capítulo 5, versículo 25 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O mesmo Deus que agia, livrava, curava, libertava e salvava, continua sendo o mesmo hoje. Coloque a sua confiança em Deus, pois o Senhor continua agindo, livrando, curando, libertando e salvando. Confie em Deus e você viverá o sobrenatural. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida e há uma proteção especial para aqueles que confiam e servem a Deus de todo o coração. Sadraque, Mesaque e Abednego foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha ardente. Esses artigos de vestuário apressariam a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. A perseguição
e a sentença da fornalha de fogo, que seria a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, pela fidelidade deles a Deus, aconteceu ao contrário, pois eles provaram o poder sobrenatural de Deus que desata no meio do fogo e revelou a eles a glória do Filho de Deus, caminhando juntinho com eles na fornalha de fogo ardente. É no meio do fogo, das provações, que mais buscamos a presença de Deus e é onde, através do nosso relacionamento com Jesus Cristo, toda a atadura é tirada. A atadura do pecado, da idolatria, do desamor, da soberba são tiradas e vivemos para a glória de Deus. Somos chamados por Jesus Cristo da morte para uma vida plena em Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Adore ao Senhor Deus até no meio da fornalha. Mantenha sempre o louvor e a adoração em seus lábios. Que seja uma vida inteira de adoração, que seja uma vida inteira de dependência de Deus, que seja uma vida inteira de dedicação a Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus até o fim. Deus muitas das vezes não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Em Salmo 91, versículo 3 e 4 diz assim: Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O Senhor não nos desampara e é confiando em Deus e dependendo inteiramente do seu amor e cuidado que viveremos o favor de Deus. Os acontecimentos, os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo estão acontecendo, que são guerras, fomes, terremotos, perseguição aos cristãos, que possamos continuar confiando, orando, adorando, crendo no agir de Deus em nossa vida. Pois o Senhor está conosco em todo o tempo, nos sustentando na caminhada até o fim, e tem o controle da nossa história nas mãos dele. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Precisamos ser renovados para que possamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. E esse renovo vem de nos encontrarmos com Jesus Cristo através do estudo da Palavra de Deus, da oração, da adoração, do amor e cuidado com o nosso próximo. Continue caminhando, mesmo no deserto, para os propósitos de Deus, pois o Senhor Jesus Cristo está conosco e caminha ao nosso lado em todo o tempo, nos sustentando, consolando, fortalecendo, renovando e livrando até o fim. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia. Ele diz assim: Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles, neste mundo
e todas as aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Um dia viveremos o capítulo 1 da grande história da eternidade com Jesus Cristo. E começa aqui na Terra essa preparação. Deus tem um grande propósito para a sua vida na Terra. E esse propósito não termina aqui, ele é eterno e para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos caminhando em direção às promessas, em direção aos sonhos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, a atravessar as provações, Senhor, com paz, a atravessar as provações em fé, Senhor, crendo no milagre, crendo, Senhor, na resposta de vitória. Senhor, nós cremos que viveremos o milagre, viveremos o sobrenatural, Senhor, na nossa vida e na nossa família, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos os nossos alicerces a cada vez mais firmes e profundos na rocha, onde nenhuma provação pode parar os sonhos de Deus para a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, cobre-nos com teu sangue, Jesus, e enche a cada coração de fé, de amor, de alegrias, de força, Senhor, para continuarmos a caminhada até o fim. Desperta o teu povo, ó Deus, Pai, a buscar mais de ti, Senhor, porque buscar mais de ti nos traz transformação, traz vida, traz força, traz fé e alegria, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que seja uma vida inteira aos teus pés, te adorando, te servindo e te louvando, ó Deus. Prepara-nos para a tua vinda, pois o Senhor breve voltará. Como diz a tua palavra, é só mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Senhor, nessa luta, nós não estamos sozinhos, Senhor, pois tu estás conosco, nos ajudando a vencer e superar todos os obstáculos dessa vida, Senhor. Reveste-nos, Senhor, das tuas armaduras. Põe em nós o capacete da salvação. Blinda a nossa mente, Senhor. Põe em nós o escudo da fé. Pai, apaga todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, cinge-nos com o cinturão da verdade, pois a verdade nos liberta, Senhor. Põe em nós a couraça da justiça, que guarda o nosso coração, ó Pai. Calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz e enche o nosso coração de amor, Pai, pela Tua palavra, que é a espada do Espírito, e ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes no caminho até o fim, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.